Como eu já falei, esse é um canal de transmissão de experiência em instalações elétricas, tanto para engenheiros recém-formados que precisam adquirir a experiência o mais rápido possível, como para engenheiros com algum tempo de formado que agora estão ingressando na área de instalações elétricas, né? Nos vídeos que eu vou distribuindo no decorrer do tempo nesse canal, eu pretendo apresentar também diversos tipos de projetos de instalações elétricas, por exemplo, uma residência de médio porte, um edifício residencial, um hotel numa edificação vertical, um hotel numa edificação horizontal tipo resort, um complexo hospitalar, um hipermercado, um shopping center, por exemplo, mostrando as diversas etapas do projeto, né? Fazendo ele passo a passo, de tal maneira de que o engenheiro fique com um roteiro de como executar um projeto de cada tipo desse. A profissão de projetista é uma profissão interessante. No meu entender, não faz a riqueza patrimonial de profissional algum, dá uma boa condição de vida a ele e faz uma riqueza pessoal e de conhecimento tremenda, porque o projetista tem que estar permanentemente pesquisando, lendo, estudando, acompanhando as novidades, e ele também é chamado a dar consultorias. O próprio cliente tem dúvidas ou tem problemas e apela para o projetista para resolvê-los, né? E o consultor, quando é convocado a resolver um problema, ele tem que ir lá e resolver. Ele não pode deixar de resolver, não, porque isso faz com que ele perca o crédito junto ao cliente e daqui a pouco a clientela dele vai reduzindo, né? O projetista, antes de mais nada, tem que conhecer. Eu tenho bastante conhecimento em instalações elétricas, tanto no que diz respeito à teoria, quanto no que diz respeito à prática. Mas eu reconheço que eu tenho muito que aprender ainda. Principalmente porque cada vez que eu estudo um assunto, eu fico com mais dúvida do que antes de estudá-lo, né? Antes de estudar eu não conheço, se não conheço não posso ter dúvida. Só posso ter dúvida quando começo a conhecer a coisa, né? Então a gente tem que ter humildade para entender que a gente não é o sabe-tudo, né? A gente sabe alguma coisa, mas tem coisas que a gente não sabe. E não existe o ignorante completo. Existe a pessoa que ignora certos assuntos, mas ela conhece outros, né? Por isso que existe em direito o termo competência, né? Competência não significa inteligência, não. Significa fazer o que lhe compete. Se não compete a você, não se meta, porque não é da sua faixa de entendimento, né? Existem alguns profissionais em outras áreas, por exemplo, medicina, direito, que começam a se julgar deuses. Um juiz, por exemplo, né? Um médico já famoso. Mas isso é ilusão do ego humano, né? Porque se o juiz entendesse de tudo, não precisava dos pareceres técnicos nas causas, né? Porque cada causa que o juiz está julgando tem o perito que dá o parecer, né? Se o juiz fosse um entendedor de tudo, não precisaria do perito. A mesma coisa é o médico, né? Se ele entendesse de tudo, não precisava dos exames médicos, né? Para ele ler as tabelas. Ele raciocinava em função da apresentação do caso e do exame clínico que ele faz, como era antigamente, né? Acredito que os médicos de antigamente eram mais competentes do que os médicos atuais. O consultor, quando é convocado, ele tem que responder, como eu já disse, né? Ele não pode chegar lá e ficar no e não sei o quê, e fazer tentativas, não. Ele tem que raciocinar, ver, identificar qual é o problema que está causando aquele mau funcionamento na instalação e investigar, né, as possíveis causas. E geralmente as situações são repetitivas, só você encontra a mesma coisa em vários lugares diferentes e você já tem um caminho para chegar ali no defeito. Na nossa profissão de projetista e consultor, muitas das situações são cíclicas, repetitivas, você já viu aquilo em outro lugar, então é fácil você resolver.
Mas o que é empolgante também é que de vez em quando aparecem uns desafios interessantíssimos, sabe? E a pessoa, o profissional, tem que quebrar a cabeça para resolver. Eu sempre gostei de projetos complicados, porque é mais divertido, né? Porque você tem que identificar uma solução inédita, né? Então, quando tem uma bronca, é engraçado, mas geralmente quando tem uma bronca grossa aqui no Recife, o pessoal me procura. Casos, às vezes, com anos de problemas que não foram resolvidos por profissional algum, e eu chego lá e, graças a Deus, até em pouco tempo eu consigo resolver. Eu fico feliz com isso, sabe? Porque eu não falho quando sou solicitado, né? O cliente está explicando o problema e eu já estou raciocinando nas possíveis causas do problema e como resolvê-lo, sabe? É engraçado, o cara está falando que acontece isso e aquilo, eu já estou opções. Pode ser isso, pode ser aquilo. Se for isso, vai acontecer não sei o quê, eu tenho que testar não sei o quê. E quando o cara termina de falar, na maior parte das vezes eu já tenho a solução e dou a solução e ela resolve o problema, né? Isso é engraçado. Como também já tive a satisfação de ter vários clientes que, por motivos quaisquer, ou pegaram já um projeto pronto de terceiros, ou contrataram com um terceiro um projeto por terem perdido o contato comigo, vem a mim pedindo para corrigir aquele projeto que foi feito para eles, que por acaso eles estão apresentando características indevidas, né? Eu respondo logo que eu não corrijo projeto de profissional algum. Eu não sou professor para estar corrigindo prova, nem acho uma boa prática estar botando defeito no projeto de profissional algum. Eu digo logo para o cliente o seguinte: olha, eu não faço correção de projeto de terceiros. Se você quiser que eu dê preço para reprojetar a sua obra, eu dou preço. Agora, analisar projeto terceiro e botar defeito para pegar o projeto, não me interessa esse tipo de trabalho. Um fato interessante na minha carreira profissional é que vários projetos que eu fiz numa determinada época para um determinado cliente ou para uma determinada construtora, anos depois apareceram na minha frente para ser feito retrofit, contratado por outras empresas que nem sabiam que eu tinha feito o projeto original. Assim ocorreu com várias lojas da rede Bom Preço, ocorreu com a maternidade de Olinda e ocorreu também com um hotel que agora não me vem à memória o nome dele. Outra coisa interessante também que acontecido na minha vida e que eu acho muito engraçado é que eu já projetei pelo menos 3 obras que já foram até derrubadas. Graças a Deus que se tinha alguém tinha que ser derrubado entre eu e elas, que sejam derrubadas elas. Eu estou aqui em pé e mexendo. Uma delas foi o Hotel Savarone, que era na Avenida Boa Viagem. A outra foi o Hotel Castelinho, que também era na Avenida Boa Viagem, já próximo ao terminal, próximo à Praça de Boa Viagem. E a terceira foi o Hotel Del Rey, que era chamado de hotel, mas que na realidade era um motel, porque os donos dele, quando o construíram, tinham medo que os moradores da vizinhança colocassem uma ação porque não queriam um motel em suas proximidades, né? Então o nome dele foi dado, em vez de ser de motel, foi dado como hotel. E já foi feito, foi operado e foi derrubado. E eu estou aqui em pé, né? Graças a Deus. Vivo e mexendo. Eu, como sou um espiritualista, eu acredito que as edificações têm alma, sabe? E que elas pedem a volta, quando elas gostam do organismo delas, elas pedem a volta do Criador para recriá-las, né? Eu acredito nisso. Como também já aconteceu na minha vida um fato interessante e intrigante de eu paquerar uma obra e de repente ela vem na minha mão para projetar, sabe? E isso me deixa com a pulga atrás da orelha. Que fenômeno é esse, né? Que faz com que isso aconteça. Eu só posso acreditar que realmente as edificações têm alma e você pode conversar com elas. Quem quiser que não acredite nisso, tem gente que acredita em religiões, outra acredita em partidos políticos, outra acredita em time de futebol. Cada um tem suas crenças, né? As minhas crenças são essas. Por quê?
porque são baseadas nas experiências que eu tive, né? E eu fico analisando as ocorrências da minha vida, né? Uma vez eu estava em São Paulo fazendo uns contatos para me transferir para lá, porque eu estava precisando resolver uma situação pessoal. E fiquei paquerando uma obra que estava com a fachada pronta, né? Eu pensando assim, meu Deus, essa obra aí, se ela estivesse começando hoje, eu tinha um lugar aí para fiscalizar, né? Porque eu tinha acabado de fazer um hotel 5 estrelas e a obra era uma edificação comercial, mais simples do que uma edificação de um hotel 5 estrelas que tem vapor, tem esgoto, tem água quente, etc, etc, né? E de repente, quando eu volto para o Recife, liga o superintendente da empresa que era proprietária daquela obra, me convidando para fiscalizá-la, né? O que ocorreu ali naquela interação que eu tive com o prédio? Ocorreu alguma mágica, né? Que isso levou o assunto para a diretoria da empresa. Acredite, se quiser. Mas acontece também que comigo existe um fenômeno, sabe? É que eu sempre que passo por uma obra que eu projetei, eu tenho o maior carinho por ela, fico olhando, torcendo para que ela funcione direitinho, fico desejando que ela seja bem tratada e que tenha uma boa manutenção. Então eu creio que isso é importante porque cria uma interação, né, entre mim e a obra que eu projetei, como se fosse de pai para filho. Outro aspecto meu também é que tem certos prédios no Recife que às vezes estão abandonados, mas que eu namoro eles, fico torcendo para que eles sejam recuperados, né? Fico até pensando em um dia ter condição financeira de ir lá comprá-los e recuperá-los, e de repente eu vejo que ocorreu um fato que provocou a recuperação daquele prédio. Um exemplo mais ou menos recente é a antiga fábrica da Macaxeira na Avenida Norte, no Recife, que eu passava por lá e ficava pensando, meu Deus, isso aqui daria um belo shopping center, né? Como é que está tão abandonado assim, o prédio já estava virando sei lá, uma podridão, né? Cheio de mofo e coisa quebrada, telha arriada, etc. E de repente, no governo de Eduardo Campos, o Estado parece que desapropriou, transformou numa escola técnica, transformou numa escola estadual também, uma parte dele, e a parte do terreno mesmo, ele fez um parque de lazer. E eu fiquei felicíssimo porque eu torcia para que aquilo fosse recuperado, né?